E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. Esse vídeo eu trouxe aqui rapidinho para vocês, porque eu vi que tem muita gente que tá perguntando sobre essa nova Fight Soul, né? A Blood Thorns, né? A gente vai ver ela aqui, que é essa nova Fight Soul aqui. Porque tá tendo o draw dela agora, né? E tem retorno de diamantes, etc. Então, o ponto é, ela é boa? É uma Fight Soul bem confusa, como vocês vão poder ver, né? Então, vamos direto para a descrição dela, o que faz e quais são as dúvidas que o pessoal tem levantado. Não só os brasileiros, mas também os americanos, né? O pessoal que fala inglês, enfim, de fora. E mesmo eu vi canais em espanhol. Então, assim, tem muita gente com ideias diferentes como isso aqui funciona. Então, eu vou explicar todas as possibilidades para vocês e espero que pelo menos ajude a ter uma direção do que pode acontecer com essa Fight Soul. Então vamos lá. No level 1 dessa Fight Soul, para começar você só pode equipar em DPS e gank, então não dá para equipar em tanque. Tranquilo, né? E diz que o fighter, né, o lutador que você equipar essa Fight Soul, e aqui que tá a grande confusão e a grande discussão até entre os jogadores, né? Diz que absorve 10% do damage reflect dos aliados ao redor. Então vamos lá, quais são as possíveis interpretações? Primeiro, a questão do absorve, né? Sempre que tem absorve, né? Por exemplo, como tem absorve na skill da Xion, né? Com o portão, com a arma, eu acredito já, nem com o portão, com a arma já é absorve, já quer dizer que tira de alguém, né? Para o portador, para o atacante. Por exemplo, Xion ataca alguém e absorve 400 de rage. Ou seja, tira 400 de rage do alvo e ganha 400 de rage. Entendeu? Então, se a gente usar... Como eles estão usando o mesmo verbo, embora essas traduções venham do chinês, sei lá, e aí não dá para ser totalmente confiável, não é 100%, só nesse ponto, será que você tira dos aliados que estão do lado e fica para você, ou você não tira, né? Os aliados não perdem, só soma para você. Não dá para saber, tá? Então tem isso. E aí depois vem o que exatamente está absorvendo, né? Então, Johan, mas o que absorve? Eu falei damage reflect. Então 10% of damage reflect, 10% de reflexão de dano. Então aí vem a segunda discussão. Ok, então quer dizer que se os personagens do lado tiverem Reflect Damage, por exemplo, Mr. Karate, ou alguém com uma Thorns, né? Com uma runa Thorns, que vai dar de 9 a 13.5 se for vermelha, né? Damage Reflect, né? Reflexão de dano. Então, se esses personagens estiver ao lado dela, né, ou desse personagem que tá usando a Fight Soul, eu vou absorver deles a primeira possibilidade, né, tirar deles para mim, ou então compartilhar, que seja ganhar 10% se eles tiverem, ou a segunda opção é cada vez que eles dão damage reflect, né, ou seja, alguém ataca eles e eles dá um reflect no dano, ela ganha 10% de vida com relação a esse dano. Por causa do verbo absorve. Entendeu? Então pode ser isso também. Ela ganha 10% em vida do... enfim. Eu tô mais para que ela pegue 10% desses, como eu falei, se alguém usa Thorns ou se tem naturalmente um Damage Reflect, ela vai pegar para ela. Então vamos dizer que você deixa ela no meio, né? Na frente e no meio, por exemplo. Esse personagem, né?
Aí pega do cara de cima, do cara de trás e do cara de baixo, né? Então, 3 vezes seria 30%. Será que é isso? Então é complicado, né? Tem muita coisa nebulosa aqui dessa primeira, logo no 1, né? Então, ou então tem uma outra coisa que os caras estão falando que é o máximo que ela vai ganhar de reflect é 10%. Entendeu? Então não é 10 de cada um, né? É 10 ao máximo. 10 no máximo de reflect damage que vai pegar. Então, assim, dependendo do que for, pode ser bom ou não. Porque só ganhar 10% de reflect, ainda mais se tirar dos outros, não parece muito bom, né? Agora, se for do dano que eles recebem aumenta em HP, começa a ficar um pouco melhor. Se compartilha e não tira, também não é muito, já é alguma coisa. Beleza, mas se alguém já soubesse, alguém tem essa Fight Soul, usa nos servers de fora e tem certeza do que isso faz, deixa aí nos comentários, porque aí a gente põe um ponto final nessa discussão. Realmente, assim, tá em todo mundo que joga, em vários servidores, tá falando isso daí. Tá até essa discussão aí. Mas não é exatamente esse ponto que ela é uma... se ela é boa ou não, essa Fight Soul, é no nível 3 que ela brilha, então eu decidi fazer o vídeo, trazer essa discussão para vocês, mas também colocar, né, algumas coisas que já é certeza, né? O resto é certeza, beleza? Então vamos embora. Pro 2, nível 2, o ataque normal e a skill, então não só a skill, isso aí também tem que ver, porque tem gente que acha só skill, mas não é. Tá aqui bem claro que é ataque normal ou skill, né? Vai reduzir 10% de defesa do alvo, né? De quem acertar. E vai deixar esse alvo bleed. Aqui não diz que é só o main target. Então, por exemplo, se for uma skill, por exemplo, da melee, que acerta 2, né? Esse efeito vai ser colocado nos dois. Muito bem. Então, o que é? Diminui 10% de defesa, que é legal, né? Porque mesmo ataque normal vai diminuindo, porque não diz aqui com relação a quantas vezes isso pode acontecer. A única coisa é que dura só um turno. Então, perde 10%, mas no próximo turno, se você acertar de novo, tira 10% de novo, e assim por diante. Então é legal. E dá o bleed, né? O que faz esse bleed? Basicamente o alvo, né, ou alvos vão perder 10% do HP por esse turno e vai 70% do healing, né, da cura que ele receber é reduzido. Então vai receber só 30% de healing da cura, tá bom? Então é isso. Esse é bem simples. Já o 3, que como eu falei, é a chave disso aqui, né? A grande ponto alto dessa Fight Soul, é o seguinte. Quando o HP desse personagem que está segurando a Fight Soul, né? Que você equipou a Fight Soul, chegar a menos de 50%, esse personagem, né? Vai roubar 20% de HP de um inimigo que tiver mais do que 30% de HP. Então é como se fosse mais ou menos a skill da Cat Leona, né? Ou do Ash, mas eles fazem consigo mesmo, né? Quando chega a certo nível de HP, recupera HP, né? O que é muito legal, né? Porque vocês veem como faz com que o lutador fique mais e mais resistente, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas não só isso, ele rouba de alguém. Então é misturado com aquele negócio do Saik, sabe? Que todo o começo do turno rouba 12% do HP. É uma coisa mais ou menos assim, uma mistura aí. Porque agora esse aqui é 20%. Então alguém do inimigo vai perder 20% de vida, que é bastante. E ela vai roubar pra ela, ou ele vai roubar pra ele, o seu personagem. Beleza? Então esse aqui, a dica é, pra quem não quer chegar no resto do vídeo. Se for pegar essa Fight Soul, pra mim, já imagina que você vai ter que pôr ela 3 estrelas, né? Então, imagine todo o custo envolvido.
A quarta e a quinta níveis são o 4, o Damage Reflect, né, aquela da skill 1, uma estrela, passa a ser, ao invés de 10%, 100%, né, e no máximo 40%. Né? Então parece negócio da Dilma, né? Mas, basicamente, por isso que tem a ideia de que o máximo lá em cima seria 10%. Né? Roubando no máximo 10 e não 10 de cada. Porque aqui diz que o máximo é 40% de absorção. Então, de novo, ou vai ficar ela com no máximo 40% de absorção, e ela começa esse personagem, né? Ela, não sei o que eu tô dizendo ela. Esse personagem passa a refletir dano também, né? Até 40%. Ou, cada vez que esses personagens receberem dano, até 40% desse dano ela vai converter em HP. Eu tô mais pro primeiro, pra ser sincero. Mas tem essa discussão aí rolando. Além disso, o ult vai causar bleed em 2 inimigos aleatórios. Então cada vez que esse personagem ultar, vai dar sangramento para 2 personagens. Esse sangramento agora é por 2 turnos. E o que isso faz, só recordando, esses personagens, esses inimigos que forem afetados, vão perder 10% do HP em cada turno. E vão receber, nesse caso aqui, um pouquinho mais, um pouquinho nerfado, só 50% de redução de healing, né? Antes era 70%, como você pode ver aqui em cima, né? Então aqui 50%, mas acerta 2 aleatórios. E o último nível, quando o personagem estiver usando essa Fight Soul morrer, todos os inimigos vão perder 15% de ataque e defesa por 2 rounds. Não pode ser retirado, né? Não pode ser debuffado. E vai causar sangramento em todos os inimigos. Ou seja, vão perder 10% de HP todo turno e receber só 50% da cura. Isso em 2 turnos. Legal? Então essa é a Fight Soul. E para quem chegou até aqui, o wrap-up ela é basicamente para você ter esse Damage Reflect, né? Eu imagino que seja isso. E causar Bleed, por isso que é Bleed Thorns, entendeu? Ela ganha Reflect como uma runa Thorns, né? Mas tem o Blood, né? Que é sangue, porque causa sangramento também. Então me faz mais sentido essa teoria de que é assim que essa runa funciona. Ela absorve para ela, né? E começa a ter Damage Reflect, esse personagem, né? Pegando dos do lado. E também causa sangramento nos inimigos. É isso. Se quiser pegar ela, já imagina que ela vai ser realmente boa quando ela chega em 3%, em 3 estrelas. Mas eu acho que tem Fight Souls melhores, esse é o meu ponto de vista. Beleza? Então, por mim, eu pegaria outra Fight Soul e não essa. Mas, se você tem alguma estratégia em mente no seu time que dano de Reflect é importante, ou alguma coisa com relação ao sangramento, ou precisa deixar um pouco mais tanque, removendo vida, enfim, se você quiser criar uma estratégia, pelo menos eu espero ter ajudado, dizendo como é que funciona. Beleza? Então é isso. Deixa o like, né? Se vocês já estiverem usando ela, deixa os comentários também, né? Pra gente tirar todas as dúvidas, para que não reste dúvida. E se inscreva no canal se não é inscrito. Um abraço, até a próxima.